leva. Coloque de pé e senta para cá, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, a tua direção, Senhor. Te entrego agora, Senhor, para falar com o Tony, para que o Senhor possa ministrar, Senhor, meu Deus, a palavra que está no coração e de concordância com o teu Espírito, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, que da boca dele saia, Senhor, meu Deus, somente a tua palavra, assim como o seu filho se preparou, Senhor. Usa o teu filho de maneira sobrenatural, de maneira revelada, Pai. Da maneira como o Senhor sonhou, como o Senhor programou para o dia de hoje, Senhor. Venha fechando, Senhor, qualquer seta, Senhor, meu Deus, que esteja tentando interferir no que o Senhor tem para entregar para nós, Senhor. Que nós não possamos sair daqui da mesma maneira que entramos, que a tua palavra venha penetrar nos nossos corações e cair em solo fértil, Pai. Usa o teu filho, Senhor, e que ele continue, Senhor, meu Deus, te honrando e engrandecendo o teu nome como tem feito todos esses anos. Eu louvo e agradeço o teu nome. Obrigada, Senhor Jesus. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é ceia do Senhor. Agora estou abrindo primeira carta aos Coríntios. Você tem que estar aqui embaixo. Na colada, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Verso 55. Amém. Onde está a morte, o teu leão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Segura da palavra, fica atento, não fique disperso. A gente sente algo aqui nessa noite, sempre devido à gripe, alguma coisa assim, remédios, mas fica na fiação que Jesus está presente. Ele está presente. Então nós temos aqui, ó, três coisas aqui: a morte, o pecado e a lei. A morte, o pecado e a lei. Vamos colocar como se fossem três portas que Jesus vai ter que enfrentar: a morte, o pecado e a lei. Ele vai parar de frente à morte. Ele vai falar assim: se eu não morrer, o grande trigo fica só. E se eu morrer, dá muitos frutos. Mas para eu morrer, eu tenho que ter o pecado. Ele vai pôr o pecado: morte, pecado e lei. Ele fala: se eu não morrer, vou ficar só. Porque eu sou o grande trigo, né? Só não morrer, fica ele só. Mas para eu morrer, eu tenho que pecar. Mas eu não vou pecar. Então, esquece a morte, esquece o pecado. E ali ele lembra do velho amigo Moisés. E Moisés, na lei de Moisés, está escrito que aquele que cumpre todos os preceitos, todos os mandamentos, ele viverá e não morrerá. Mas nesse texto agora, eu quero que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, sabe? Como cantou louvor aqui,
ele cheio do Espírito Santo começou a pregar a palavra. E olha o que ele falou em Atos 2, 23. Abram lá. Atos 2, 23. Diz assim, vamos ver o 22, ele está pregando, está cheio de Espírito Santo, ele é um indouto, mas quem está cheio de Espírito Santo está sábio na palavra. Aleluia. Ele está cheio de Espírito Santo no Pentecostes. E ele teve uma pregação aqui que converteu 3 mil almas. A primeira pregação do início da igreja foi no Pentecostes. E ele fala no 22, varões israelitas, escutai essas palavras, Jesus Nazareno, varão aprovado, da parte de Deus entre vós, com prodígios, maravilhas e sinais, que Deus fez por intermédio dele, no meio de vós, como vós mesmos não sabeis. Verso 23, diz assim, a este que foi entregue pelo determinado conselho de presciência de Deus, vós, pelas mãos de iníquos, o matastes, crucificando-o. 24. A quem Deus ressuscitou, soltando os grilhões da morte, porque não era possível que fosse enclausurado pela morte. A morte não tem, olhe para mim, a morte não tem poder sobre ele. Aleluia. A morte não teve poder sobre ele. Aprenda isso hoje. Aleluia. Por quê? Por causa do texto lá de Moisés, que se encontra em Levítico. Vai para lá. Vamos ler a Bíblia hoje. Levítico 18. Vamos ler a Bíblia hoje. Queria pegar o rosto do Geraldo, mas não permitiu. Deus está com um carinho com vocês hoje. Levítico 18. Aleluia. Verso de número 50 da Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. Verso 3. Preste atenção. Ô Lília, agora dá a palavra. Para desenhar, por favor. Você tem que explicar para os seus filhos. Mas a palavra não é para me tirar a atenção. E nem do pastor. Como a igreja é pequena, tirei minha atenção mesmo. E eu tenho que sempre cuidado com isso. Estou sendo forjado mesmo. Aleluia. Verso 3, Levítico 18, verso 3. Não fareis as mesmas obras que são feitas na terra do Egito, que é o mundão aí, na qual habitastes. Nem fareis conforme as obras da terra dos cananeus, de Canaã, para onde eu vos levo. E não andareis segundo os seus costumes, segundo o costume do mundo. Não é para colocar piercing, não é para fazer tatuagem, muita coisa. Nem nas partes íntimas, mulheres fazem isso nas partes íntimas. O povo de Deus é separado. O que tem hoje em dia de pregadores, de adoradores, ministros no altar, tudo cheio de tatuagem. Eu não compreendo isso, pelo geral. Porque Deus fala para não nos conformarmos com esse mundo, não tomar a forma desse mundo. Então Deus aqui ele já fala nesse texto, no contexto ele fala para não fazer corte, para não abrir piercing, tatuagem, as coisas todas. Mas vamos lá. Verso 4. Mas cumprireis os meus preceitos e as minhas leis, e guardareis os meus estatutos,
andando neles, eu sou o que estou. Era e é e o que será. Aleluia. O vosso Deus. Aleluia. Verso 5. Cuidareis de cumprir as minhas leis, porque o homem que as cumprir viverá, ou seja, ressuscitará. Aí você vai falar, mas pastor, na Bíblia não está isso. Mas vou provar. Então, tome cuidado de cumprir as minhas leis, porque o homem que as cumprir ressuscitará. Eu sou o que sou, o que era e o que será. Então vamos para outro texto para pegar a confirmação do que o senhor quer falar. Aleluia, que vai provar que ressuscitará. Romanos capítulo 10, vai lá para frente. Romanos 10, 2 Coríntios. Romanos capítulo 10. Houve uma interferência, mas Deus calou a mão de todo mundo. Devemos honrar o preço que paga. Olha, o pastor falar de preço. Eu digo uma pastora falou para mim, pastor, mas Jesus já não pagou o preço? Olha o que ela falou para mim. Jesus pagou o preço em nós. Tem preço nenhum? Quer seguir após Jesus? Negue-se a si mesmo. Vamos só por isso, siga-me. Tem que seguir as exigências e obedecer do discipulado dele. Aprender de mim. Aleluia. Deus modos para aprender dele. Aprender dele. Aleluia. Então o preço que você tem que pagar é você andar na contramão do mundo, meu amigo. Você tem que abençoar aqueles que amaldiçoam. Tem que pedir bem dizer aqueles que te maldizem. Se der um tapa numa face, tem que dar outra. E esse tapa não é literal. Muitas vezes é uma palavra que veio como tapa. Dá outra. Dá outra face. Aleluia. Então, olhe para mim. Então, há um preço a pagar. E quem tem chamado de altar, a exigência é muito maior. Você viu que Deus usou o presbítero Geraldo aqui? De repente fala isso foi para você, mas foi para muitas pessoas. Deus está falando na igreja. Se você ler o contexto de Efésios 6 e 5, a mulher tem que ser submissa ao esposo, do lado, na mesma missão, mesma compreensão, como intercessora, como guerreira, e o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aleluia. Como um vaso frágil, honrar a esposa, não magoá-la, não feri-la. Aleluia. Mas a mulher sábia vai fazer do varão um varão que ame ela com amor ágape, amor sacrificial, amor de doação. A mulher sábia só para os dois. Se for continuar, diz assim, não deixe, no capítulo 5 ou 4, não deixe o sol se pôr sobre vossa ira. Irou, discutiu, todo mundo está passível a isso. Mas chegou a noite, nada de eu dormir na sala, dormir no quarto. E se você fizer isso, o sol se pôr sobre vossa ira. E essa ira aí é um demônio. Porque no verso abaixo fala assim, não deis lugar ao diabo. Não sei se é 4, 27, 26. Procura para mim. Só ela. Fica na fiação você. Você entendeu? Então não, mas ela está 100% de razão. Mas você que é o sacerdote, está no espírito, é homem de oração, homem de altar. Eu não vou para o lugar do diabo. 4:27. Pode ler em voz alta, bem alta. Coloca ali.
Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Mas Deus fala também com as filhas, os pais. Vai dormir, mãe, me perdoa. E a mãe está com 100%, e a filha está com 100% de razão. Mas não é de altar? Não é espiritual? Então eu vou dar um soco na cara do diabo. Vou dar um soco. Você lembra daquela que trouxe uma mensagem, ela falou algo que não condizia com a palavra? Depois expliquei para ela com carinho, com amor. Falei, agora se você é humilde, conserta isso. Na hora ela consertou e mandou pro grupo. Está entendendo, irmão? Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. E que sacrifício é o preço vai pagar se não obedecer. Você vê como Deus já está mudando a história aqui? Tem que respeitar. Eu quando me converti era explosivo. Mas depois eu passei a respeitar minha mãe de uma tal maneira. Porque isso é um esforço. A obra, a fruto do Espírito é esforço próprio. Até hoje, para liderar essa obra aqui, eu tenho que ter equilíbrio, tenho que ter mansidão. E quando eu busco muito poder, aí eu quero bater em todo mundo. Aí Deus falou para mim, você tem que ter o domínio do poder também. Você lembra quando eu ia no monte e pregava? Misericórdia. Misericórdia. Mas Deus me capacitando. O que eu estou fazendo para vocês? É você que tem que se esforçar e se disciplinar e se esmerar. Se eu não posso gritar, eu não vou gritar. Se eu não posso responder que eu vou ferir, eu não vou ferir. Se eu não posso provocar meu filho dando tapa, xingando, de idiota, mulamba, maloqueira. Eu sofri isso na minha infância. Maconheiro, bandido. E o que eu tornei? São maldições impostas sobre os que têm autoridade sobre nós. Maldições impostas, está impondo maldição nas crianças. Vigia nas palavras. Agora a palavra do crente, Andréia, tem que ser moderada, tem que ser controlada, tem que ser doce como mel, não pode ser amarga, porque não tem como duas fontes sair água doce e salgada, ou amarga, não tem. Então, vá para o joelho, vá para o arrependimento. Toda vez que eu sofro pressão do alto, até mesmo pressão interna, pressão externa, do lado, por cima, por baixo, eu clamo socorro, Senhor. Eu clamei sexta-feira socorro, Senhor. Sábado estava totalmente renovado. Renovado. Eu esqueci que vocês estavam aqui. Eu até chorei na sexta-feira na oração. E Deus vai nos capacitando para a obra que tem lá na frente. Para a obra. Querendo o exemplo do Geraldo, começou a se afastar por conta de mau testemunho, pastores fraudulentos, tudo foi acumulando muita coisa. Por conta da mãe, foi se afastando, e o diabo vai ganhando terreno. A Michelle estava assim quando veio para a igreja. Ela estava assim, a mim falou para mim, ela estava assim. Aí Deus começou a pegar ela na curva. Mas ela obedeceu a voz do Senhor. Não foi por força, nem por violência. E Deus está começando a honrar ela e vai honrar mais. Aleluia. Então o que acontece? Aí ele falou para mim, ele chegou mais cedo e falou assim, Marão, você sabe que quando a gente comete esses afastamentos, a gente tem que voltar ao final da fila, porque esqueceu tudo, e volta ao final da fila. Porque você está num processo que Deus quer te honrar, te exaltar, e você não vigiou, o diabo veio com um laço terrível, e te laça, te joga no chão, aleluia, e você não teve discernimento, não se levantou, não repreendeu, não buscou, não se arrependeu, não se revestiu, e ergueu a cabeça e marchou.
A vitória não é daqueles que caem, é daqueles que se prostram. Então é daqueles que caem, mas se levantam. E não retrocede. Então a obra do Senhor é espinhosa mesmo. É a exigência do Senhor Jesus Cristo. Deus fala através da igreja, através do púlpito. Aleluia. Porque se você não vencer esses níveis de batalha, eu falei que passaram na sexta-feira lá no portão, quando o Cico estava dentro do carro, falei, sabe que Deus está nos livrando de muita coisa, para nos preparar. E quanto mais pessoas, mais luta vai ter, mais demônios vai ter. Demônios, viu? Demônios. E vê que você está na aviação, está vendo a obra, está adorando, está orando, tem oportunidade no altar. Sabe que Deus quer levantar com você e enviar para assim: se eu deixar ela solta, se eu deixar ele solto, vai se tornar um querido do meu reino. Quantas vezes Satanás tentou me afastar? O Espírito Santo nunca deixou enganar. Nada entrava no meu coração. Chegou um pastor que ele brigava comigo lá fora. E eu virava, você dá risada? Deus te provando. Agora vai bater boca? Eu virava as costas, ia para o joelho, entregava para aquele que julga retamente. E pela ferida dele eu sou sarado. E depois ia encontrar e pedia perdão. Ou você vive a palavra, ou vive a palavra. Então aqui, Levítico, capítulo 18, qual é o versículo que eu falei? Romanos 10. Romanos 10. Verso 3, né? Não, verso 5. Porque desta justiça que é pela lei, Moisés profetizou: o homem que cumprir esses juízos viverá por eles. Aleluia. Porque dessa justiça que é pela lei, sabe, André, Deus é nosso juiz. Ele faz justiça, não tem fazer você justiça com as próprias mãos. Entrega na mão dele. Como eu olhei pela Bruna aqui, o Senhor vai fazer justiça. A Bruna está tendo uma incisão do nosso amado, porque é direito dele. E o Senhor está vendo, está ouvindo a palavra aqui, ó. Então diz assim: porque dessa justiça que é pela lei, Moisés profetizou assim: o homem que cumprir esses juízos viverá por eles, ou seja, ressuscitará por eles. Ressuscitará. Aleluia. Aí você vai falar assim: cadê a prova, pastor? Cadê a prova que ele citou aqui? Vai para o versículo 7. Mas, ou quem descerá ao Hades, isto é, para reviver a Cristo dentre os mortos. Para ressuscitar a Cristo. Quem? Ele mesmo, pelo poder dele. Ele cumpriu toda a lei, irmão. Aprenda isso. Jesus cumpriu toda a lei. E Satanás, aleluia, para resgatar a humanidade, está lá em Apocalipse 5, dos 7 selos, para resgatar a humanidade, tinha que pagar o preço para Satanás, que foi dado a ele em Lucas 4. Adão e Eva deu a escritura da terra para ele. E aí ele pediu o quê? Sangue inocente. Aí Jesus falou assim: peraí, se eu não morrer, vou ficar só, não vou beneficiar ninguém, e para eu morrer eu tenho que passar pela porta do pecado. Mas eu não vou pecar, então eu não vou morrer, porque eu sou santo, eu sou justo. Aí ele lembrou da lei de Moisés. Ele foi estudar.
Fala, agora se eu cumprir toda a lei, eu tenho poder sobre a morte e sobre o pecado. E aí armaram uma droga para ele e eles mataram ele. Não mataram ele? Ele não se matou, mataram ele. Pegaram aquele gancho que ele falou: se alguém destruir esse santuário, 3 dias eu reconstruo. Mas 46 anos levamos para construir esse santuário. Ele está falando dele. E pegaram esse gancho para condenar ao Senhor. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Então aí ele fala assim: deixa eu aproveitar, aproveitar que eu já provei que o meu sangue é inocente, vou pagar com o meu sangue esse preço, a fim de que eles sejam santificados por causa dele. Aprenda isso hoje, pelo amor de Deus. Tem muitos teólogos aí heréticos. Santificação é uma vez só. Santidade é meu modo de vida. Aí tem muitos teólogos aí, tem muitos livros teológicos que falam: santificação, você foi santificado, está sendo santificado e vai ser santificado. Vou provar para você nesta noite. E para quem vai ouvir esse vídeo, aleluia, que a santificação foi feita uma vez só. Aleluia. Então, para pagar o preço que já o sangue dele é inocente. Sabe uma outra prova que o sangue dele é inocente? Os dentes de leite. Ele morreu com todos os dentes de leite na boca. Está lá em Gênesis. E quando a criança perde o primeiro dente de leite, já saiu da inocência. Sabia disso? Isso é provado biologicamente. Aleluia. Tem que correr pelo horário. Mas vamos lá. Então, já que eu vou morrer, eu tenho que obrigatoriamente ressuscitar e me entregar a vida, minha vida, em favor de todos. Ele que depositou seu sangue para nos santificar. Varões estão fortes, varão. Eu falo: Senhor, desde quando eu me converti na casa lá da sua mãe, no pé do cemitério, tinha 14 cômodos naquela casa. Fiquei 7 anos lá, 2 anos de convertido, eu amarrava demônio, que nem um doido lá dentro. Mas nunca um demônio me tocou. Aleluia. E sabe por que os demônios não te tocam? Foi paga uma oferta de depósito pela sua santificação, dando o trono da graça. Aleluia. Por isso que ele fala: mil ao teu lado, meu Deus, você não atingiu. Então tem base bíblica para isso, meu irmão. Se amarra, expulsa aí e manifesta. Quantos trabalhos já fiz assim? Aleluia. E não toca em você, não toca. Bíblia fala: aqueles que é nascido de Deus, o maligno não toca. Aleluia. Não toca. Então, ele depositou o seu sangue no trono, na tampa do propiciatório, que é a barca. Os ingleses falam que é a tampa da misericórdia de Deus. Ali tem um depósito para a minha santificação. 1 carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vamos esperar esse estudo aqui para pregar mais propriedade. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em quem? Cristo Jesus. Chamados para ser Santos. com todos os que em todas as partes, com todos os que em todas as partes invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e deles. Vou repetir, irmãos. Está aqui a prova. Você já está santificado. Santificação é um depósito, uma oferta, um depósito no trono de Deus.
Aí ele fala em João 17, por eles mesmos me santificam. Nós somos um povo seleto, um povo separado. Aonde você vai, você não está sozinho. No mínimo tem 2 anjos te acompanhando. Aleluia. E os espíritos ministradores são para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Amém. Se eu cair de fraqueza aqui na sala, era para meter a nuca nessa quina aí, ó. Nesse totem pequeno aí, ó. Que o espaço assim, ó. Eu não sei como minha cabeça encostou no sofá. É o anjo que te guarda. Santificado. Por isso que não se deve consagrar carro, nem casa, nem ninguém a Deus. Eu aprendi isso uns anos para cá. Que na ignorância disseram os pastores para consagrar. Se você consagrou alguma coisa para Deus, não é mais seu, é dele. Depois vocês vão ler lá Levítico, capítulo 27, estuda lá. Você consagrou algo a Deus, é dele. Consagrou um carro a Deus, deixa a chave aqui, meu irmão. Não é mais seu. Lembra que Ana clamou e consagrou Samuel a Deus? Aonde Samuel ficou? Na casa de Deus. Desmamou, ficou na casa de Deus. Então a santificação é um depósito, é um seguro. Aleluia. Mas vamos lá então. Chamados para ser santos. Aí diz aquele texto lá em Hebreus, se não me engano 13:12 diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Eu falei, Senhor, como pode? Está nesse versículo aí, seguir a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém é o Senhor. Espera aí, como é que eu vou seguir a santificação se só foi feito uma vez? Mas o Senhor, no momento certo, ele responde. Diz assim, ó, repita comigo: seguir a paz com todos, mais forte, seguir a paz com todos e a santificação de Cristo, que é o depósito, do sangue dele, por nós, no propiciatório celestial, no trono de Deus. Então, vamos repetir de novo para ficar gravado, santidade. Repita comigo: seguir a paz com todos, e a santificação, de Cristo, que é o depósito, do sangue dele por nós, no propiciatório celestial, no trono de Deus. Então, como é que eu vou ser santificado? Fui santificado, vou ser santificado e vou fazer santificado? Não, irmão, santificação é uma coisa, santidade é outra. Santidade é outra. Agora vamos para um texto que corrobora, fortalece o que eu estou falando. Hebreus 10:10. Vai lá para o na Bíblia aí, ó. Hebreus 10:10. Vou ter que parar aqui, irmão, senão não vai dar tempo. Eu sou passei ainda, misericórdia. E as crianças vão louvar também. Quer dar ceia hoje? Verso 12, Hebreus 10:10. E foi nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Olha o que diz aí Hebreus 10:10. Só ouça. E foi nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Versículo 12. Cristo, porém, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, aceitou-se para sempre à mão direita de Deus. Verso 14. E assim, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre
os que são santificados. Isso é muito forte. Quem significa isso aí, ó? Você é minha propriedade exclusiva. Ninguém te toca. Aleluia. Ninguém te toca. Você é minha propriedade. Eu paguei o preço. Eu paguei o forte. Eu pego um depósito lá no trono da graça. Aleluia. Você é meu. Você é meu. Hebreus 10:14. Assim como uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aleluia. Como é que ele vai fazer outra oferta, irmãos? Vamos para outro texto? Amém. Aleluia. Aí ele fala assim: deixa eu pagar o preço da redenção, que é caríssimo, que nós lemos no início do culto. Escolhi aquele texto lá. A redenção de uma alma é caríssima. Só ele poderia nos comprar. O povo adquirido, ele adquiriu. Você, misericórdia. Imagina agora, preste bem atenção, imagina agora, Jesus aqui, em carne e osso, com roupa de general, falando com o seu exército, e nós seguindo ele. Aleluia, glória a Deus. Mas como é espiritual, ninguém leva a sério isso. Porque ele continua sendo general. Aleluia. Ele continua sendo o senhor dos exércitos. Aleluia. E nós, como soldados, muitas das vezes ele deixamos a desejar. Você está no quartel sendo treinado por ele. Cada um aqui está numa fase de treinamento, de ensino. Então se esmera mais. Aleluia. Quantos de vocês já era para estar num patamar elevado, pelo espiritual falando, e não estou nesse patamar? Por conta da negligência. Vamos para outro texto. Aleluia. Tem um texto aqui, não vou ler que não vai dar tempo, que é Salmo 17. Salmo 17, que a morte fez a autópsia dele lá na sepultura. E não encontrou pecado. Então os germes dos velhos não poderiam sair do estômago e começar a comê-lo. Que é a corrupção. Pedro fala que ele não ia ver corrupção. Jó fala que ele não ia ver corrupção. Jesus não ia ver. Porque ele veio pecado, mano. Então a morte tem poder sobre ele. Aleluia. Naquela cruz lá, se tivesse demônios, touros, bois, tudo demônios, para judiar do nosso Senhor. Se você for nos Salmos, eu preguei isso aqui, o pessoal até ficou constrangido da realidade do reino do Espírito. Mas não dá para falar isso agora. Aleluia. Então lá nesse salmo a morte vai fazer uma autópsia dele. E a morte fica 3 dias na sepultura. E colocaram na sepultura e fecharam a porta. Colocaram a pedra. A morte ficou 3 dias lá. E os demônios lá no Hades, na região dos mortos, falei: cadê ele? Manda ele para nós. Não dá. Eu estou passando aqui, eu não vejo nada, não vejo pecado nele. Não tem como dar ordem aos germes, aos velhos, comer ele. Não estamos achando pecado nele. Aleluia. E ele foi lá e pregou por espírito de prisão lá no abismo. Mas dá vontade de pegar bastante, né? Mas olha. Pedro diz em sua carta que é impossível que a corrupção pudesse detê-lo, que são os velhos, porque o pecado não tinha nele, não tinha pecado. Vamos encerrar por aqui. Depois preparo uma mensagem melhor para ministrar sobre isso aqui. Vamos para a ceia do Senhor.